Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou explicar as atividades de história, tá? E as atividades de ciências também, tá bom? Então, nós vamos começar por ciências, tá? Então, peguem um livro para tirar as dúvidas. Então, a primeira atividade de ciências começa lá na página 92 e 93. Tem um texto falando sobre as abelhas e a polinização. Então, eu vou ler para vocês e depois a gente faz o exercício da página 93. Abelhas e polinização. A polinização é o transporte do pólen. O pólen é o grão produzido pelas flores, tá? Os animais que transportam o pólen, como as abelhas, são chamados de polinizadores. As abelhas visitam as flores em busca de alimento. Elas se alimentam de pólen e de néctar, que é o líquido adocicado. Ao pousar em uma flor, o pólen gruda nas pernas e nas asas da abelha. Quando ela visita outra flor, leva o pólen grudado no corpo. A polinização contribui para a reprodução das plantas. Depois da polinização, pode ocorrer a fecundação. A flor fecundada dá origem ao fruto. No interior do fruto, as sementes se desenvolvem. Quando chegam ao solo, elas podem germinar e formar uma nova planta. A reprodução da maior parte das plantas que conhecemos depende da polinização, feita pelas abelhas. Agora, lá na página 93. 1. Analise os aspectos da polinização que foram mencionados no texto. Então, foram faladas três assuntos sobre a polinização no texto. O que é, quem faz e como ocorre, tá? Então, essas três coisas vocês vão marcar X. Preencha o esquema a seguir com as informações do texto. Então, tem aí, ó, polinização. Ela é feita pelas abelhas. Então, embaixo vocês vão completar com pelas abelhas. Transporta pólen. Então, embaixo de transporta, vocês vão escrever pólen. Permite a reprodução das plantas. Embaixo de permite a reprodução, vocês vão escrever das plantas, tá? O exercício 3 não precisa fazer. Na página 48, tá falando do ambiente, né? Que cada ambiente é de um jeito, cada um tem uma característica diferente, né? Por quê? Em cada ambiente é uma temperatura diferente, a quantidade de chuva que cai numa região é diferente da quantidade que cai em outra região, a quantidade de luz do sol que chega ao ambiente e os seres vivos que habitam aquele local. Então, tem aí o exercício 4. Esse exercício vocês vão fazer numa folha separada, tá? Para entregar. Na verdade, acho que vocês já fizeram, né? Para entregar junto com a apostila 4. Então, agora, tem lá no exercício 4. Observe as duas imagens e leia as legendas. Então, na legenda A floresta amazônica é um ambiente quente com bastante chuva. Nela existem plantas como o jacarandá e animais como o peixe-boi e a onça-pintada. Município de Porto de Mós, Pará, em 2017. Agora a figura B. A ilha Geórgia do Sul, próxima à Antártida, é um ambiente frio, com pouca variedade de plantas e de animais. Nela encontramos a foca leopardo, o pinguim imperador e o peixe-gelo. Território Britânico, 2013. Agora, encontre em A e B. Então, em A, um ser que vive sobre o solo. Então, tem o jacarandá e a onça-pintada, né? E no B, a foca leopardo ou o pinguim. Um ser que vive na água. Então, na letra A tem o peixe-boi. E na letra B tem o peixe-gelo, tá? A página 49 está falando sobre os ambientes, que existem os ambientes aquáticos, que é aquele coberto por água. E essa água pode ser a água salgada, que é a água do oceano, né? Ou dos mares, ou a água doce, que é a água dos rios, dos lagos. A água doce tem esse nome porque apresenta menos sal do que a água salgada, não significa que ela é doce, tá? A quantidade de luz no ambiente aquático varia com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro é o ambiente.
Ambientes de terra firme, como florestas, campos e desertos, são chamados de terrestres. Neles, as variações de temperatura são maiores em relação ao ambiente aquático. A quantidade de água disponível no ambiente terrestre também é importante para os seres vivos que habitam nele, né? Então, exercício 5. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, tem 3 palavras: temperatura, terrestre e aquático. Eu vou ler já com as palavras, tá? No ambiente terrestre, existe maior variação de temperatura do que no ambiente aquático. Páginas 60 e 61. Nesse texto, nós vamos encontrar a comparação de alguns seres vivos. Então, variedade de seres vivos. Existem seres vivos de diversas formas, tamanhos e cores. Veja alguns exemplos a seguir. As flores fazem parte do ciclo de vida de muitas plantas. Algumas são grandes, coloridas e perfumadas. Outras são pequenas e discretas. Então, aí tem 2 fotos. A primeira, a flor Rafflesia comum, de cor vermelha, chega a ter mais de 1 metro da ponta de uma pétala à outra ponta. Malásia, em 2017. Então, vocês percebem aí que a flor, ó, é bem grande do lado da mulher, né? A outra, essa orquídea é vermelha e branca e mede cerca de 2 milímetros da ponta de uma pétala à outra. Então, ela é bem pititica. Existem animais que são muito maiores que o ser humano. Outros são menores que a cabeça de um alfinete. A baleia azul mede mais de 30 metros de comprimento. Seu corpo é azulado na região das costas e acinzentado na região da barriga. Ela se alimenta de krill, um tipo de camarão avermelhado que mede cerca de 1 milímetro de comprimento. Então, tem aí, ó, um ser humano lá em cima, né? Embaixo tem a baleia azul, e o ser humano, a pessoa que tem nessa imagem, está segurando um alfinete. Em cima do alfinete tem um krill, tá? Na página 61, façam X nos temas abordados no texto. Então, eles abordam 2 assuntos: a comparação entre flores de 2 tamanhos e a comparação entre o tamanho de 2 animais, tá? Exercício 2. Complete a tabela com as palavras do quadro. Então, vermelha, 1 metro, 2 milímetros, vermelha e branca. Então, Rafflesia é aquela flor, né, que tem o tamanho de 1 metro e a cor dela é vermelha. A orquídea mede 2 milímetros e a cor dela é vermelha e branca. O exercício 3 vocês não precisam fazer, tá bom? Agora, nós vamos começar as atividades de história. Então, lá na página 26 e 27. Então, como as pessoas faziam para medir a passagem do tempo? Antigamente, os elementos da natureza eram usados para marcar a passagem do tempo. Os relógios que conhecemos hoje surgiram com base na observação do movimento do Sol e de outras estrelas. 1. Relógio de Sol, há mais de 2.000 anos. Foi o primeiro relógio da humanidade e um ponteiro projetava a sombra do Sol em algumas marcações. Quando o Sol estava a pino no céu, a sombra desaparecia, que era meio-dia. Foi a partir dessa descoberta que povos antigos criaram a divisão de 24 horas. Depois do relógio de sol, surgiram outros métodos. Relógio de água, o relógio de vela e a ampulheta, né? O relógio de água, ele contava as horas de acordo com o escoamento da água em um recipiente. Então, de acordo com que a água ia escorrendo, era contado o tempo, né? O relógio de vela marcava um período pela velocidade com que a vela derretia, né? Com que a cera da vela derretia. E a ampulheta, que usava areia para determinar um período de tempo. Depois tinha a observação das estrelas, que foram criadas pelos indígenas Tupi-Guarani. Eles utilizavam a posição do Cruzeiro do Sul para contar as horas durante a noite. A constelação dá uma volta completa em 24 horas, desde a posição cruz deitada, entardecer, até a cruz de pé, que é o meio da noite. E há um intervalo de 6 horas. Depois, o relógio mecânico.
nos anos 1300. Os primeiros modelos eram muito caros e tinham grandes engrenagens. Ficavam em lugares públicos, como torres de igreja, e eles não eram muito precisos e tinham que ser ajustados todos os dias. Então, aí tem um exemplo ó, do relógio de bolso, nos anos 1500, o relógio de pêndulo, que é nos anos 1600, o relógio de pulso, nos anos 1800, relógio de quartzo, no início dos anos 1900, e o relógio digital, que a gente usa hoje em dia também, né? Então, nessa página, é mais para vocês conhecerem um pouquinho dos relógios, de como as pessoas faziam para medir o tempo, né? A passagem do tempo. Não precisa fazer nada nessa página, tá bom? Agora, na página 34, o exercício 4, vocês podem preencher com a data de aniversário e o nome de alguns familiares de vocês. Por exemplo, o pai, a mãe, a avó, o irmão, tá? Depois, vocês vão consultar o calendário de 2020 e marcar um X para indicar se a data é um acontecimento do presente, se é do futuro ou se é do passado. Então, por exemplo, falando do meu, eu colocaria aqui, ó, meu nome, Giovana, a data de aniversário, 17/4, então é 17 de abril. O meu aniversário no ano de 2020 já aconteceu, então eu marcaria passado, tá? Agora, por exemplo, uma pessoa que faz aniversário no dia 16 de outubro, é futuro, porque ainda vai acontecer o aniversário dela nesse ano, certo? 5. Marque com o X as características de cada tipo de relógio. Então, tem aí, ó, relógio de água, de sol, de ponteiros, de areia e digital. Pode precisar de bateria. São os relógios de ponteiro e o digital. Baseia-se em elementos da natureza. Então, quais são aqueles que baseiam-se em elementos da natureza? É o de água, o de sol e o de areia. Mostra a hora em detalhes. É o relógio de ponteiro e o digital, certo? Bom, as atividades de história e de ciências acabaram, foram só essas, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar mensagem ou colocar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!